Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está com uma convidada que há muito tempo eu estava querendo trazer essa convidada especial para conversar com a gente hoje, aqui no Jornada Rumo ao Positivo, que é a doutora Vládia Gomes. A doutora Vládia Gomes fez residência médica fez residência em clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza, depois fez a sua especialização em endocrinologia e duas pós-graduações em nutrologia. E hoje se dedica ao tratamento de obesidade. A doutora Vládia dá um apoio para os nossos pacientes lá da clínica. E primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória até hoje e a gente começar a falar um pouco depois sobre as causas hormonais relacionadas tanto à infertilidade como perdas gestacionais, e depois a gente vai se concentrar, talvez, o foco maior de como a gente deve conduzir e abordar a obesidade nesses casais que estão tentando engravidar. Joia, Marcelo. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui com você e agradeço demais o convite, porque realmente, assim, a obesidade é um tema de muito estudo da minha parte. Então, falando um pouco da minha trajetória, depois que eu fiz a residência de endócrino, eu fui convidada para ser preceptora do serviço de endocrinologia do HGF. Em 2017, eu fundei o ambulatório de obesidade, onde os residentes hoje se beneficiam e também os pacientes do SUS com esse tratamento, né? Assim, a gente sabe que a obesidade, Marcelo, é uma doença muito estigmatizada, infelizmente. Há muito preconceito, inclusive dos profissionais, e a gente tem quebrado esse tabu e ensinado que também é ciência. Não é a questão apenas de fechar a boca e não orientar pacientes de uma forma técnica e científica. Então, hoje existem várias técnicas, como a entrevista motivacional, que abraçam a causa, que são empáticos com o público que tem obesidade. E, infelizmente, a gente vive uma pandemia. Hoje, praticamente, a prevalência triplicou, né? Desde a década de 70, a gente vê um aumento absurdo e em todas as faixas etárias. E como o nosso foco aí são as mulheres, os casais que querem gestar, a gente sabe também que a obesidade é um problema de saúde muito importante para aquela mulher que quer gestar. Então, é um aspecto também que eu até agradeço aí os encaminhamentos que a gente tem trabalhado com elas, porque a gente sabe que o aumento do peso leva a riscos, não só maternos, como também fetais. Isso aumenta vários problemas endocrinológicos, né, que o ginecologista com o obstetra, eu digo muito que a endocrinologia ela é uma especialidade muito sociável. Nós temos aí parcerias com oftalmo, com neurocirurgiões, com os ginecologistas obstetras. E aí a gente vê que a mulher que quer gestar, ela deve sim estar no peso mais adequado possível para evitar complicações. E, inclusive, quem está acima do peso também, como você sabe, que é especialista no assunto, também isso reduz a fertilidade da mulher. Isso é um problema bem delicado, como eu já assisti alguns podcasts seus, né? E a gente vê que é um sonho, é um casal que precisa de ser abordado de uma forma empática e técnica também. Isso. Então, Vlad, assim, eu vou aproveitar um pouco da sua especialidade, um pouco da sua boa vontade, antes da gente ir direto para a abordagem desses casais que estão acima do peso. A gente sabe que o foco dos nossos pacientes são pacientes que estão com dificuldade para engravidar, casais e também casais com histórico de perdas gestacionais de repetição. E a gente sabe que as causas hormonais, elas são responsáveis por uma boa parcela que estão presentes nesses casais. Entre as causas, a gente vê as doenças de tireoide, pacientes que têm, às vezes, níveis elevados de prolactina e as pacientes com síndrome de ovário policístico. Tá? Síndrome de ovário policístico, de certa forma, já
até mais conduzido pelo colega ginecologista, mas muitas vezes precisando de um apoio, de um diagnóstico diferencial do endócrino. Mas queria que você resumisse aí em pequenas palavras, né, a sua experiência, a importância dessa avaliação da tireoide, a importância da avaliação da prolactina e algumas pinceladas da síndrome do ovário policístico nesses casais que estão pretendendo engravidar e que estão com dificuldade. E aí depois a gente vai para o mundo do sobrepeso e obesidade. Isso, Marcelo, realmente é um ponto muito importante, porque assim, a tireoide, que é uma glândula, pessoal, que fica aqui na base do pescoço, ela é muito importante para o metabolismo e também ela está intrinsecamente ligada ao eixo da fertilidade, que é o FSH. E até da obesidade, né? Os pacientes com a Exatamente. alteração de tireoide pode levar à obesidade. Isso. Assim, muita gente chega ao nosso consultório culpando a tireoide de muitas coisas. Ai, doutor, eu engordei, eu aqui aumentei meu peso, a culpa é da minha tireoide. Então, não é bem assim também, né? A gente sabe que o hipotireoidismo, que é assim, é uma disfunção da tireoide para baixo. É como se a sua tireoide ela ficasse lentificada. Então, você vai ter menos hormônios da tireoide na periferia. E a gente sabe que os hormônios tireoidianos são responsáveis pelo nosso metabolismo basal. Então, quanto menos T3, quanto menos T4, também a paciente também vai ter uma taxa metabólica basal menor. Então, é necessário sim ser tratado. Inclusive, você que já usa um hormônio tireoidiano, como a levotiroxina, e tem vários nomes comerciais no mercado, se engravidar, você deve sim procurar o seu endocrinologista, porque muitas vezes o profissional ele tem que ajustar a dose do hormônio sintético, certo? Então é muito importante vamos dizer assim, essa sensibilidade em relação ao tireoide. Até porque, assim, se a mulher engravida e ela está com a tireoide descompensada, isso pode levar, inclusive, à perda gestacional, né, do casal, de uma forma geral. Você mencionou também a prolactina, gente. A prolactina também é um hormônio que é produzido no sistema nervoso central, no hipotálamo, e ele pode sim, quando ele está elevado, ele pode levar a ciclos anovulatórios, né? São ciclos onde a mulher não ovula, e isso logicamente leva também a chances de infertilidade. Com relação à SOP, que é o síndrome do ovário policístico, a gente vê uma associação, e aí eu quero fazer um link com a obesidade, porque o ovário policístico também está relacionado à síndrome da resistência à insulina. Síndrome metabólica. Exatamente. Então, a insulina, gente, ela é um hormônio importantíssimo que coloca o açúcar para dentro das nossas células. Por exemplo, o paciente que tem diabetes mellitus, ele tem um excesso de açúcar rondando o seu sangue. E isso causa inflamação e danos aos órgãos, como o olho, né, a visão, a retina da pessoa. Pode levar a doenças neurológicas, neuropatias, pode levar a doenças renais, inclusive tendo desfechos, por exemplo, de diálise. Então, quem tem resistência à insulina, que é o caso das mulheres que têm SOP e também das mulheres que têm obesidade, elas precisam ser tratadas e precisam ser diagnosticadas, porque isso leva, inclusive, a problemas quando esse casal estiver gestando, como, por exemplo, o diabetes gestacional. E o diabetes gestacional, gente, pode estar associado à hipertensão também, não é, Marcelo? Se eu estiver errado, você me corrige. Leva também à pré-eclâmpsia. E isso, pessoal, também é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que quando a mulher ela tem diabetes gestacional, ela precisa ser seguida ao longo da vida. Mesmo depois que a glicose dela, que é o açúcar no sangue, normaliza, ela precisa depois ser seguida porque existe um risco residual. Não é, Marcelo? Candidata a ter um diabetes tipo 2 no futuro. Exatamente. Eu fiz questão... Hoje, a Vlad, eu acho que 100% do consultório dela é acompanhando pacientes obesos. Mas eu fiz questão de tocar nessas 3 patologias porque são as mais comuns que a gente observa no consultório, entre os casais que estão tentando engravidar.
principalmente a síndrome do ovário policístico e as tireoidopatias, no caso o hipotireoidismo, que é bem mais frequente. E são doenças endócrinas muito comuns nessa faixa etária de paciente. Eu acho que a SOP acomete em torno aí de 10% das mulheres em idade reprodutiva e o hipotireoidismo, as doenças da tireoide, vai chegar bem próximo a esse número aí. E a gente está aqui falando em casais com dificuldades reprodutivas, mas como a Vládia muito bem comentou, essas alterações elas vão causar repercussões para toda a vida da paciente, né? Seja ela do sexo feminino, a mulher, no homem a tireoidopatia menos frequente, a SOP a gente não vai ter no homem, mas, como a Vládia muito bem comentou, as mulheres que têm SOP, elas vão ter um risco aumentado de ter obesidade, resistência à insulina, diabetes, de ter câncer de endométrio no futuro. Então, não é só a relação com a dificuldade para engravidar, tem essa relação com a qualidade de vida da mulher, tá? Tem mais alguma coisa a falar dessas três? Vamos para a obesidade? Vamos lá, vamos para a obesidade, não é? Então, hoje, como a Vládia muito bem colocou na primeira fala dela, a gente vê um crescimento absurdo da quantidade de indivíduos acima do peso, sobrepeso e obesidade. Acaba que o foco fica sendo maior na obesidade, mas o sobrepeso está batendo na porta ali da obesidade. E o que a gente vê nesses casais que estão tentando engravidar ou casais com perdas gestacionais, sempre na primeira consulta, a gente faz uma abordagem, avalia peso, estatura, tenta calcular o IMC, faz uma avaliação mínima dessa composição corporal, que pode ser muito mais ampla, depois a gente pode discutir. E sempre a gente orienta, mesmo aquele casal em que não está acima do peso, mas orienta sobre a qualidade de vida, o estilo, a atividade física, dieta. Mas muitas vezes, talvez, ou pela a questão do preconceito, uma resistência em encarar o problema, tá? Eu vejo em algumas, até ver sua opinião, já, às vezes algumas publicações, alguns influencers dizendo, não existe obesidade saudável, né? Tentando fugir, tirar o foco do problema, mas é algo que a gente vê que impacta no resultado do tratamento. A quantidade de medicamento que a gente precisa utilizar para essa paciente, quer seja para um tratamento mais simples, de inseminação artificial ou coito programado, ou para fertilização in vitro, a gente tem uma dificuldade maior de induzir a ovulação dessas pacientes. Tem uma diminuição na qualidade, na quantidade dos embriões, tem uma alteração na receptividade do endométrio, essas pacientes abortam de uma forma mais repetida e tem complicações na gravidez. Tá? Então, a obesidade ela vai afetar todo o ciclo, desde ali do período pré-concepcional até durante a gravidez e o nascimento. E a gente sabe, depois você pode comentar também, que tem repercussões até intergeracional, até 2 gerações depois pode acontecer repercussões de uma gestação de uma paciente obesa. Então, assim, e a gente não está falando nem do homem, né? Que o homem também tem um impacto importante na qualidade seminal, né? Às vezes ele tem até um espermograma normal, mas outros aspectos mostram que está comprometido. Então me fala um pouco assim, de como que a gente pode abordar essa paciente ou atender uma paciente no consultório e nessa avaliação inicial achar que ela está precisando de uma orientação sua, como é que vai ser essa sua abordagem inicial, qual vai ser a sua proposta para acompanhar esses casais? Perfeito, Marcelo. Acho que você tocou num ponto importantíssimo aqui, que é essa tal da romantização da obesidade, e a gente vê isso muito nas mídias sociais. E aí, pessoal, assim, se alguém tiver uma curiosidade de colocar lá no Google mesmo, obesidade metabolicamente saudável, você pode achar. Mas aí eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse estado de obesidade metabolicamente saudável, Marcelo, é transitório. E é como se fosse uma bomba relógio. Então, o relógio está avançando. E ela é, como eu falei, ela é transitória. Eu não posso falar, eu estou acima do peso, então posso me despreocupar aqui e ficar de boa, porque ao longo da minha vida eu não vou ter nenhum problema. E, infelizmente, não é assim.
Porque entre 20% a 40% das pessoas que têm essa obesidade metabolicamente saudável, o que é que seria isso, em termos leigos? É quando chega um paciente para mim e ele tem uma glicose normal, ele tem triglicérides normais, ele tem um colesterol normal, ele tem uma pressão arterial normal e um ultrassom abdominal com 0 de esteatose, que é a gordura do fígado. Então, esse tipo de paciente eu poderia falar, sim, você está momentaneamente saudável. Mas só abre um parênteses, você ainda não avaliou a saúde mental desse paciente. Exatamente, também. Corretamente. Né? Mas aí, inclusive, os pacientes metabolicamente saudáveis que têm obesidade são a minoria, não são a maioria. A maioria vai realmente ter uma glicose alterada, uma insulina alterada, ele vai ter um colesterol alterado, uma pressão arterial alterada ou até mesmo algum grau de gordura no fígado que não é saudável. Gente, também, por favor, gordura é para ter em braço, pernas, né? Um pouco de gordura subcutânea. A gordura visceral, ou seja, aquela gordura nos órgãos, como o fígado, e não é só no fígado, tá? Deixa aqui claro, a gente pode ter gordura no coração, gordura no pâncreas, gordura nos ovários, gordura no baço, gordura em todos os cantos, que é o que a gente chama de gordura ectópica. E ectópica quer dizer o quê? Fora do lugar. É igual você... Vamos dizer, a sua cozinha está na sala e a sua sala está na cozinha, o seu carro... Não é normal. Não é normal. Você dormir na sua garagem, não. Você tem que dormir no seu quarto, certo? Então, quando a gente fala em gordura ectópica, é que já existe tanta gordura no organismo que aí ele vai ter que se adequar em algum canto, parar em algum lugar e acaba parando em órgãos nobres. E todos os órgãos são nobres. Por exemplo, eu uso óculos também, tá, Marcelo? Para assim eu não preciso, mas assim, para fazer algum procedimento ou para ler, eu uso óculos. E aí eu te pergunto, eu falo muito isso no consultório, até mesmo lá no ambulatório de obesidade. Você consegue ler com seu óculos sujo? Se ele tivesse ali uma gordurinha, dava para você ler? Aí você pode me falar assim, doutora, até que dá, mas é legal? Se tiver muita gordura, talvez atrapalhe. Gente, eu falo muito, o fígado é a nossa mãe, ele que faz tudo, ele que transforma o álcool, ele que transforma as medicações. Então, a gente tem que cuidar do fígado assim. Então, se você tiver gordura no fígado e tiver acima do peso, você já não é uma pessoa que tem obesidade metabolicamente saudável. E aí, o outro ponto que eu queria ressaltar aqui é que a gente, como uma sociedade médica como um todo, como a ABES, a SBEM, que são sociedades importantes e sociedades críticas e respeitadas no mundo inteiro em relação ao combate à obesidade, a gente teve muito preconceito, Marcelo, ainda, né? A própria pessoa, às vezes, ela chega lá numa vizinha, nossa, a vizinha fala, você está emagrecendo, que bom, o que você está fazendo? Não, e ela está tomando alguma medicação. Aí ela não comenta nada da medicação. Né? Assim, então a gente vê, se eu perguntasse, Marcelo, você toma remédio para pressão arterial? Sim, eu tomo a losartana, tomo a lodipina. A pessoa não teria tanto problema assim de assumir. E a gente vê isso mesmo. Inclusive, assim, até o CID da obesidade, né, que é o Código Internacional de Doenças, é quase um adolescente, é de 2013. Então, a doença que foi reconhecida agora muito recentemente. E aí eu acho que com o advento aí desse tratamento revolucionário agora, com os que a gente chama de análogos do GLP-1, que são hormônios produzidos pelo nosso intestino, sinteticamente produzidos em laboratório, eu acho que veio revolucionar o tratamento da obesidade. Eu lembro bem que quando eu terminei a minha residência de endócrino em 2011, olha, Marcelo, olha, né? A gente só tinha o quê? Sibutramina, não é? A gente só tinha o Orlistat, que é uma medicação que inibe mais ou menos 30% aí da gordura que você ingere. Aí, às vezes, dá diarreia, esteatorreia, se você está no restaurante comendo aí um queijo, algo assim,
Desconfortável. Às vezes é desconfortável. Então a gente não tinha muito o que oferecer. Mas assim, eu quero deixar claro que não é só medicamento, né? Como você falou, é a saúde mental. Então, como você me perguntou, quando eu abordo um paciente, uma pessoa que chega ao meu consultório para emagrecer, aqui e ali eu faço uma consulta muito integrativa. Não é só a parte do medicamento, que até queria falar sobre isso um pouco mais profundamente. Mas a gente tem que ver a saúde intestinal dessa pessoa, como é que ela está dormindo. O sono impacta, gente, no peso. Se você dorme mal, você engorda mais. Se você dorme menos, você engorda mais. Se você dorme e não tem uma qualidade de sono, você vai comer mais besteira. Isso está cientificamente provado. Você acaba comendo uma média de 400 calorias a mais no seu dia. E de besteira, de calorias meio que vazias. Alimentos com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, que não são saudáveis, porque a nutrição agora mais moderna não se preocupa apenas com a parte de calorias em si, mas a qualidade alimentar. Isso é um problema grande, Marcelo, na nossa população. Por quê? Porque o prato do brasileiro é pobre em fibra, não é? Então, assim, tem muito carboidrato, tem lá o nosso velho feijãozinho, mas cadê as verduras? Cadê os legumes? Cadê as hortaliças? Cadê as fibras, as frutas? Aquele pão, não é? Pão com manteiga, café, leite e açúcar. E a gente vê que esse nosso padrão inflamatório, é isso que a nutrologia me trouxe. Esse olhar mais, assim, mais amplo do paciente. Não somente olhar os exames laboratoriais, a insulina, a glicemia, mas detalhar bem a rotina alimentar dessa pessoa. E aí, tentar junto, porque hoje a gente não manda mais, né, Marcelo? A gente vê, é tudo uma corresponsabilidade. Eu não mando, você vai fazer isso, não. O que você acha? Como é que você se sente assim? O que você preferia? Às vezes eu dou 2 caminhos para a pessoa. E aí uma coisa que a ciência trouxe para a gente é algo muito novo, é trabalhar com os fenótipos da obesidade. Você sabia que existe o intestino faminto? Não. Pois sim. Vocês sabiam que existe o cérebro faminto? E tem uma ligação muito grande aí entre intestino e cérebro, a questão dessa microbiota, do microbioma intestinal. Exatamente. Né? Deixa eu... A abordagem, para a gente ter uma visão mais prática, né? Em que momento eu lhe encaminho? Hoje você falou muito bem da questão da qualidade da dieta. Então tem espaço para uma orientação, para um aconselhamento para todos. Eu acredito que a parte da educação alimentar vai ter um espaço para todos. Mas um tratamento mais aprofundado com um especialista em obesidade, a indicação ainda fica pelo IMC. A gente vê algumas pessoas tentando modificar esse conceito da obesidade, porque em algumas situações o IMC pode talvez não representar muito bem essa composição de gordura do corpo, mas ainda está baseado no IMC, que é um cálculo que a gente faz com peso sobre a estatura elevada ao quadrado. Me fala. Exatamente. Marcelo, isso aí é um ponto de questionamento muito forte em todo mundo, por quem estuda obesidade, de ter outras ferramentas, mas que sejam também fáceis, que sejam aplicáveis, por exemplo, em um serviço público, numa atenção primária, porque hoje eu utilizo a bioimpedância, em alguns casos a DEXA, que é um aparelho que faz densitometria óssea, mas ele é o padrão ouro para ver a composição corporal. Porque quando a gente fala de composição corporal, a gente está falando em osso, em massa magra, em massa gorda, na água corporal total e seus sais e minerais. Então, logicamente, quem dispõe de um aparelho bom de bioimpedância, você vai ali ter uma composição corporal mais adequada, mais detalhada daquele paciente. Entender melhor o processo.
Exatamente, porque no final das contas, o nosso metabolismo, a nossa idade é a nossa composição corporal. E uma grande lição que eu tirei da nutrologia é o seguinte: quem é que vai viver mais, Marcelo? É aquela pessoa que tem um bom intestino e músculo. Por isso que hoje a gente pega muito pesado, assim, na atividade física. Então, a atividade física, pessoal, não é opcional. Não, a gente não pode se dar ao luxo de ser sedentário. E ninguém, tá? Não é O só obeso. isso, não é só de quem tá com obesidade ou com sobrepeso, que aí já vão mais quase 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, é um mercado imenso e preocupante também, porque está atingindo todas as faixas E as etárias, curvas são só ascendentes, só né? aumentando, infelizmente. Então, eu falo muito, olha, para os residentes, olha, que se você está escolhendo aqui a endocrinologia, então você tem que gostar de atender pessoas com obesidade. Se você não gostar, então você está na área errada, não é? Mas assim, que bom que eles gostam, que eles aprendem, que tem ciência e que a gente vem formando profissionais lá no HGF capacitados e que também, como eu, são empolgados e que abraçam a causa, né? Então, assim, além dessa orientação nutricional, mas aí há um ponto muito importante, o trabalho também do nutricionista. É assim, o nutrólogo, ele não substitui um nutricionista. Eles se complementam, não é? Igual assim. Ah, esse tratamento aqui é melhor que o outro? Depende. Depende do teu, como eu falei, do teu fenótipo de obesidade, como é a tua característica, como é o teu padrão alimentar. Então, hoje, cada vez mais a gente guia o tratamento medicamentoso de acordo com o fenótipo do paciente, que são 4. É o intestino faminto, o cérebro faminto, o comer hedônico, que é aquele comer do eu mereço. Ai, eu tive um dia muito estressante, eu mereço um pedaço de bolo de chocolate, eu mereço, ai, tô muito estressado, vou fazer uma prova, então aqui eu mereço um sorvete. E acho que muita gente se Identificar nesse perfil identificar aí. nesses perfis, não é? E também tem um quarto que às vezes a gente até acha que era mentira, mas existe um metabolizador lento mesmo. Aquele paciente que fala, doutora, realmente eu não como essas coisas todas. Você não identifica um padrão alimentar daquele paciente e ele aumenta de peso, certo? Como eu falei, existe o sono, existe o intestino, existe a parte de atividade física ou não, existe esse padrão alimentar. E aí é um conjunto, né? Essa minha avaliação toda é um conjunto. E aí, junto com o paciente, Marcela, eu estipulo metas, Uma estratégia. uma estratégia, porque fica mais fácil, não é? Agora eu vou te colocar numa sinuca, tá? A maioria dos casais que a gente atende, talvez a grande maioria, existe um relógio biológico que não, não nos permite ter tanto tempo, tá? E isso principalmente para a mulher. A gente sabe que a fertilidade feminina, depois dos 35 anos, 38 anos, ela começa a reduzir, as taxas de abortamento começam a aumentar e muitas vezes o tratamento para obesidade ele acaba demandando um certo tempo. Para alguns pacientes, talvez um pouco mais rápido, para outros um pouco mais lentamente, até se adaptar a toda as intervenções que você vai propor. E duas perguntas: como a gente administrar isso, né? E aí a gente pode colocar no cenário o casal, porque em algumas situações a gente vai precisar ter no abordagem masculina também, mas com foco maior na mulher, porque é quem está correndo contra o relógio. Como que a gente deve abordar? Em quanto tempo a gente teria um tempo, vamos dizer assim, mínimo necessário? Qual seria uma meta mínima que você estaria liberando essa paciente, esse casal, para engravidar?
baseado na sua estratégia, como é que você consegue trabalhar esse tratamento da obesidade com a gente pensando mais na fertilidade? Diferentemente de que muitos pensam, Marcelo, assim, a perda de 5% do peso, ela já melhora a fertilidade. Então, hoje a gente trabalha muito com percentagem de peso perdido, não do peso absoluto, certo? Porque, por exemplo, às vezes, e isso está cada vez mais frequente, nós pegarmos, principalmente no serviço público, pacientes com IMC de 50. Ou seja, são pacientes acima de 150 quilos, 180 quilos. Então, será que esse paciente ele precisa perder aí 80 quilos, 50 quilos, no caso da mulher, para restaurar o eixo da fertilidade? E a resposta é, felizmente, não. Tem estudos já mostrando que 5% do peso perdido, ou seja, aí se um paciente tem 100 quilos, se ele perde 5 quilos, isso já ajuda a restaurar os ciclos ovulatórios. Então, assim, se aquela... Porque, assim, a gente às vezes tem que alinhar as expectativas. Isso. Às vezes, o biotipo da mulher não permite que ela seja magra. Não é aquele biotipo, ela pode ter lipedema. E lipedema está cada vez mais sendo estudado. Lipedema é um tipo de gordura subcutânea fibrótica que se acumula mais na região coxo-femoral. É aquela mulher que muitas vezes tem a cintura fina e ela tem aquele quadril e aquelas pernas largas, grossas, dolorosas, que às vezes até tem hematomas, tem uma elasticidade maior e inclusive está relacionada à ansiedade, a maior índice de ansiedade e depressão, então tem que ser tratado. Então, assim, a gente tem que alinhar as expectativas. Mas aí, então, eu trabalho muito com percentagem de peso perdido, respondendo a sua pergunta. Ai, doutora, será que eu vou precisar estar no manequim 36 para começar a tentar? E a resposta é não, não é? E aí, juntamente com essa percentagem de peso perdido, a gente tem que ver os parâmetros também metabólicos. Porque às vezes, e é algo que preocupa muito na obesidade, é a obesidade sarcopênica, que é outro termo, vamos dizer assim, mais recente na medicina. Mas o que seria a obesidade sarcopênica? É aquela pessoa que tem excesso de gordura e tem uma massa magra deficiente. A gordura entranhada na musculatura. E isso vai causando uma disfunção do teu músculo. Então, o paciente que tem sarcopenia é aquele que não consegue subir uma escada, não consegue pegar 1 quilo de arroz, não consegue ir, às vezes, de um cômodo para outro. E quem quer ficar assim, não é, Marcelo? É. Se a expectativa de vida está aumentando, a gente também quer qualidade de vida. Então, quando eu estou atendendo um paciente, eu já estou olhando ele daqui a 20, 30, que com certeza estaremos bem, não é, Marcelo? Atendendo nossos pacientes. Então, a gente tem que pensar não só naquele momento. Eu falo muito. Perder peso, hoje em dia, é mais fácil do que manter o peso perdido. E aí é esse outro link que, às vezes, o paciente que tem obesidade, ele é muito ambivalente, aquele tudo ou nada. Ou eu perco logo, ou eu não perco nada, ou eu saí aqui numa festa, agora descontinua tudo. Então, é por isso que precisa desse acompanhamento, um acompanhamento mais de perto, que ele realmente sinta segurança no profissional, sinta empatia, sinta que realmente ele entende do assunto, para que ele possa te acompanhar a longo prazo. Mas então, respondendo a sua pergunta, se você colocar o tripé do tratamento da obesidade, o que é o tripé, gente? O tripé é educação alimentar, não é dieta, porque dieta é algo que a longo prazo você não segue. Então, se você está seguindo aí a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta da maçã, isso aí não é sustentável a longo prazo. Então, hoje, só para a gente ir matando cada uma das etapas do tratamento, aquelas dietas bem restritivas de Não jejum funciona. intermitente, de, sei lá, dieta
da sopa, a dieta da... Eu lembro que tinha aquela da contagem dos pontos, né? Você vai contando os pontos. Essa daí não... Não, Marcela, é assim, a gente tem que fazer escolhas saudáveis. Muita gente se preocupa, doutora, do Natal para o Réveillon, mas eu falo muito, não é do Natal para o Réveillon, é do Réveillon até o Natal. Então, são as nossas escolhas diárias. Nós temos aí 365 dias para todo dia que a gente acorda fazer uma escolha. Ele vai aguentar ali talvez 1, 2 meses, uma dieta mais restritiva e depois ele volta. Isso. E é algo assim que quem trabalha, eu já tive um pouco de sobrepeso, viu? Já estive. Antes, quando eu era residente, eu estava. Porque eu não sabia fazer minhas escolhas alimentares. E também estava sedentária. Hoje eu não tô mais, hein, gente? Eu dou o exemplo. Eu dou o exemplo. Então, assim, você acha que eu viria aqui toda desgrenhada, de pijama? Não. A gente não tem uma higiene pessoal. E por que a gente não tem uma higiene alimentar? Sabe por que não? Porque a gente não tem educação. Falta educação alimentar para as Conhecer os pessoas. alimentos, Conhecer, o valor entende? nutritivo de cada um. Isso, não é só assim, lê rótulo, ora lê rótulo, eu não sei o que é gordura vegetal, o que é gordura hidrogenada, entende? Isso tem que ser uma política de educação desde a escola, na minha opinião. Que as crianças elas saibam escolher se alimentar desde a escola. Porque isso é que vai tornando a pessoa ciente do que são boas ou más escolhas, não é? Então, assim, se você junta uma boa reeducação alimentar, uma atividade física, e qual atividade física? Eu falo muito, a que você gostar, a que você se identificar, porque não adianta nada você ir na sua academia do bairro, pagar a anuidade o ano inteiro e uma vez ao ano. É. Eu odeio musculação, eu odeio puxar ferro, como nossos colegas ortopedistas falam. Vai puxar ferro, menina, vai puxar ferro. Mas se você não gosta, você se identifica com o quê? Com beach tênis? Você se identifica com um treino funcional? Com a zumba? Com a natação? Com a bike? Uma bicicleta? Então vai. Até mesmo o Pilates, eu tenho vários pacientes que não gostam de musculação e estão no Pilates, um Pilates bem orientado, com um bom fisioterapeuta, com um bom profissional. E aí, pessoal, tem que ser regular, não adianta você ir uma vez na semana. Tem que ir pelo menos 3 a 4 vezes por semana o esporte ou atividade física que você se identifica. E aí, a terceira, não é, Marcelo? Com certeza são as medicações. E claro que, assim, vamos dizer, o astro dessa vez, ou vamos dizer, o que está brilhando agora realmente são as canetas, não é? Os análogos do GLP-1. Aí, inicialmente, em 2016, a gente tinha a liraglutida, que é o Saxenda, que inclusive caiu patente. Temos indústrias brasileiras que vão agora comercializar. Eu acho que um dos laboratórios dos genéricos vai começar a produzir agora em 2025. E aí, espero que com essa caída da patente da Lira, isso possa também beneficiar os pacientes do SUS, porque hoje, infelizmente, a gente não tem medicamento para os pacientes com obesidade. Alguns estados, acho que no Rio de Janeiro, uma das metas de governo era colocar no SUS. E eu acho que se ele fizer o cálculo entre o custo da medicação, mesmo que não genérica, e com os benefícios que pode trazer a médio e longo prazo, é um investimento. Logicamente, são trilhões de dólares por ano, gastos tanto em custos diretos como indiretos com obesidade. Não é? Então, assim, é um custo imenso. Tá. Não é? E aí, depois da liraglutida, veio o famoso Ozempic, que na verdade, se alguém teve a curiosidade ou tiver a curiosidade de ler em bula, ele é um tratamento para diabetes mellitus tipo 2. Mas a molécula, a gente sabe que ela perde peso. Então, enquanto a liraglutida aí nos estudos mostrou uma perda de peso mais ou menos em um ano de 9%, o Wegovy, que agora chegou ao Brasil, né? Chegou agora em agosto. O Wegovy é o mesmo Ozempic, é a semaglutida. É a semaglutida. E a diferença dela para a liraglutida é o tempo da administração. A liraglutida
diário. Isso. E a sema E a sema é semanal. mas é subcutâneo, né? As duas. A gente tem sema por via oral, mas é para o tratamento do diabetes, certo? Não é tratamento ainda. Eles estão aí vendo uma molécula por via oral para o tratamento da obesidade, mas ainda estudo de fase 3. Então, mas aí com a semaglutida a gente deu um salto muito grande. Por quê? Porque com a lira a gente perdia aí uns 9, 8%. Com a sema, que é agora o Wegovy, a gente perde 15%. Então acelera muito, Marcelo, a perda de peso. Talvez no curto. Eu andei vendo os estudos, alguns deles colocam em torno de 40 semanas, entre Isso, 40 e 50 40, semanas. 56 semanas, A maior 68 parte dos semanas. estudos, né? Exatamente. Então eles avaliam aí talvez em torno de um ano, a perda de peso. E agora, vamos dizer assim, a mais esperada agora está sendo o Mounjaro, que é a tirzepatida, que aí já não é só um análogo do GLP-1, a tirzepatida é um coagonista, ela é uma medicação formada por 2 hormônios sintéticos que o nosso intestino produz, que é o GLP-1 e o GIP, e aí essa já dá 24% a 26% de perda de peso em um ano. Então a gente está avançando. E não por aí não, viu, Marcelo? A gente vai ter a retatrutida. Que são de 3 receptores. Exatamente. Que aí vai superar, inclusive, cirurgia bariátrica, né? Vamos só voltar um pouquinho dos análogos. Que você havia comentado que a gente tinha algumas medicações no passado, né, que diminuem a absorção de gordura, algumas que agem a nível de sistema nervoso central, tentando melhorar os mecanismos da fome, saciedade. Tenta explicar para o pessoal de uma forma mais simples, que eu vou tocar isso mais adiante também, qual seria o mecanismo das canetinhas, dos análogos do GLP-1? Como é que ele está agindo para evitar pra ter a perda de peso? É engraçado que quando a liraglutida ela foi lançada, a gente teve um antes dele. O exenatida, né? Então, que era o Bieta. E ele causava muito mal-estar, muita náusea e dor abdominal. E os cientistas inicialmente achavam que essa perda de peso estava relacionado a esse mal-estar, a vômitos, não é? a esses efeitos colaterais do trato gastrointestinal. Mas, na verdade, Marcelo, não. O que acontece com esses análogos, esses hormônios do GLP-1? Eles atravessam a barreira hematoencefálica e eles se ligam em neurônios chamados PONC-CART. O que é o PONC e a CART? Eles são neurônios de primeira ordem responsáveis pela nossa saciedade. Você lembra que eu falei para você que tem o cérebro faminto, que tem o intestino faminto? Então, eles conseguem adequar a nossa saciação e a nossa saciedade. O que é a saciação? É a habilidade da pessoa sair da mesa com um prato só. Quando a pessoa está com um problema na sua saciação, ela vai repetir o prato. Ela vai comer 2, 3, 4 pratos. E até desenvolver mesmo o que a gente chama de TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar. Então, existem medicações para esse fenótipo, que aí esse aí é o cérebro faminto. O intestino faminto já é a saciedade, ou seja, é o tempo. Eu vou dar um exemplo. Você acabou de tomar café. Com 1 hora você já está querendo comer alguma coisa. É o famoso beliscador. O famoso beliscador tem... Você abre ali a gaveta e tem biscoito, castanha, né, snacks. Por quê? Porque ele não dá o tempo do intestino absorver. Com 1 hora ainda existe, ainda está tendo o processo digestório. Você ainda tem comida. Então, o intestino faminto, os análogos do GLP-1 são a primeira escolha. Mas, gente, aqui, não façam medicações por conta própria. A gente sempre indica que você procure um profissional para se tratar. Porque não é só apenas a medicação, é um conjunto de coisas. Não é? Existem também contraindicações das medicações. E aí,
como essas medicações elas atravessam a barreira hematoencefálica e elas agem nesses núcleos, e aí existem alguns estudos que mostram que eles também podem estar agindo em núcleos hedônicos da fome. Lembra que eu falei do comer hedônico, que é o comer do eu mereço? Então é eu tô estressada, eu quero comer, aquela pessoa que coloca todas as suas emoções na comida. Então, é provável que a semaglutida, ela haja nesses núcleos também, para do VTA que a gente chama, não é? Porque já tem trabalhos, por exemplo, que associam o uso da semaglutida com redução de ingesta alcoólica. Que é algo que às vezes alguns pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica acabam recorrendo como uma fonte calórica, uma fuga emocional à questão do etilismo. Às vezes acontece. Então, é bem provável que haja também receptores em núcleos hedônicos também, né? De você, eu amo bolo de chocolate, então quando eu vou comer o bolo de chocolate, eu vou comer 3, 4 pedaços, aí você come só um. Você meio que se reeduca com essas medicações. E aí existem os efeitos que a gente chama benéficos extrapesos. Inclusive, a semaglutida foi publicado o estudo SELECT, que foram 17 mil pacientes acompanhados e que reduziu infarto, reduziu problema cardíaco, porque também tem isso, medicamento para perder peso faz mal à saúde. A gente tinha muito isso, né? Com os anfetamínicos antigamente, gente que usava extrato de tireoide, que dava taquicardia, né? Que realmente poderia fazer mal. E aí a gente está vivendo numa era revolucionária do tratamento da obesidade. Porque além da perda de peso, vai tratar a tua resistência insulínica, vai reduzir a tua glicemia. Alguns mostram melhora do perfil de lipídios também, redução de colesterol, redução de triglicérides, redução de LDL, que é o colesterol que a gente chama de ruim, aqui entre aspas. E aí, redução de circunferência abdominal, a tirzepatida aí aprovada para o tratamento da apneia do sono, né? Reduzindo o episódio de apneia do sono. Então, existe efeitos e benefícios extra peso, Marcelo, que cada vez mais enraizam essas medicações no nosso dia a dia. O problema é o custo. Você tocou em 2 pontos aí que eu vou fazer alguns comentários. O primeiro em relação à automedicação. A gente sabe do custo, que ainda é um custo elevado, mas a gente viu recentemente, eu acho que quem acompanha na mídia leiga, viu um caso, acho que no Rio de Janeiro, acho que era uma mulher, não sei, que usou a medicação e que era uma canetinha falsificada, que era de insulina e teve um coma hipoglicêmico. Né? Eu acho que ontem saiu na mídia também uma carga de, não sei, 70 e poucas canetas do Mondiaro que estavam sendo importadas ilegalmente aqui para o Brasil. Então, foi muito bom você ter lembrado essa questão da automedicação, não só pela a melhor indicação, qual vai ser realmente o melhor tratamento, mas também pela segurança, né, de você recomendar onde que ela deve adquirir a medicação e tudo. E a outra que você tocou muito bem, é que eu vou puxar um pouco para a sardinha da parte da reprodução, dos outros efeitos dos análogos do GLP-1. Né? Você falou do efeito cardiovascular, tem vários estudos também mostrando um efeito em doenças neurológicas, né, da apneia do sono agora, e a gente teve, ainda se fala, mas teve alguns meses atrás a mídia falando muito sobre o bebê Ozempic, né? E que aí muitos comentavam que o efeito é por conta da perda de peso. Mas existem estudos mostrando também outros efeitos além da perda de peso. Eu gosto muito da parte da imunologia da reprodução e tem vários estudos mostrando o efeito dos análises do GLP-1, independente da perda de peso, na resposta imunológica. Né? Deixando uma resposta menos inflamatória, uma resposta que você vai ter mais macrófago do tipo 2 do que do tipo 1, e que seria um ambiente mais favorável à gestação, à implantação. Então,
Quando saiu do bebê Ozempic, que muitos ficavam comentando, perdeu peso, vai engravidar. Tem um fundo que você comentou que perder 5% já volta a ter pode voltar a ter uma função ovulatória normal, mas talvez, e aí só o tempo vai nos dizer, que a gente possa ter um outro benefício dessa medicação para as tentantes. Exatamente isso. O grande problema, e eu quero que você comente também, talvez você já tenha tido algum caso na prática de mulheres que estão fazendo uso da medicação e que acabaram engravidando. A gente sabe que ainda não se sabe muito bem os efeitos colaterais para as gestantes, se tem efeito teratogênico ou não. Alguns estudos animais em que se basearam para recomendar o não uso na gestação ou no período muito próximo à gestação. Mas eu acho que você vai comentar a sua experiência. Alguns casos que pacientes engravidaram inadvertidamente, ao que parece não é tão grave, vamos dizer assim, mas não é uma recomendação. Me explica um pouco. Isso, Marcelo, então, de várias, né, não só uma, mas várias pacientes usando Lira, inclusive, ou semaglutida, o Ozempic, ou mesmo agora o Wegovy, que embula agora realmente para o tratamento do sobrepeso e obesidade, que engravidaram e aí estavam sendo tentantes. Logicamente que a gente não pode falar que usar a semaglutida é um tratamento para melhorar a fertilidade, logicamente que não. A gente sabe realmente cientificamente que a perda de peso melhora o ciclo ovulatório, isso sem dúvida. Isso aí a gente já sabe, mas já tem estudos em ratos, ainda não em humanos, que há receptores em ovário também. E isso aí pode estar relacionado à redução da resistência à insulina, que é um dos mecanismos fisiopatológicos, por exemplo, da SOP, do ovário policístico. Isso. E tem, só complementar, tem estudo em humanos, pacientes com SOP, que fazem o tratamento padrão com a metformina, né? Que é um sensibilizador de insulina, e associado metformina com GLP-1. E as que tiveram essa associação tiveram um resultado melhor, talvez por conta dessa questão dos receptores a nível ovariano. Exatamente. Então, acho que, assim, a gente precisa conhecer melhor principalmente esses outros efeitos que vão além do controle do peso, né? E ver se a gente vai ter espaço, né? Talvez espaço para doenças crônicas, certamente vai ter, né? Mas espaço dentro da medicina reprodutiva, eu acho que os estudos acabam precisando ser mais cautelosos por conta de repercussões que podem acontecer nos bebês, de malformação, de alguma repercussão a médio e longo prazo. Isso. Inclusive foi agora, recentemente, mostrado que a semaglutida é hepatoprotetora. Ela reduz fibrose hepática. É algo que ainda a medicina estava um pouco estancada aí nesse nível. E a gente sabe que a obesidade é agora uma das principais causas de cirrose hepática. Não é mais hepatite C, nem hepatite B. E sim, a obesidade, né? NASH por obesidade. Então, a gente sabendo disso, é mais um estímulo. Quantas pessoas aí não têm gordura no fígado, já tem um grau de fibrose hepática no seu fígado, que é quando o fígado começa a deixar de ser elástico. E aí, se entra na cirrose, Marcelo, só transplante. Transplante. Não existe ainda nenhum tratamento para a cirrose já estabelecida. Mas aí, se você consegue regredir a fibrose do fígado, isso foi uma notícia incrível. Então, revolucionário. Revolucionária. E, assim, tem pelo menos umas 13, 14 moléculas em estudo. Eu poderia citar, além da retatrutida, a cagricema, que é a cagrilintida junto com a semaglutida, a orforgliprona, que é um GLP-1 por via oral. Então, tem várias... Mas todos ainda em fase de estudo. Isso, todos em fase de estudos. Os que a gente comentou agora, eu acho que são os que estão aprovados pelo FDA. Isso, e a Anvisa já aprovou a tirzepatida, né, para o tratamento do diabetes tipo 2. Tá. A gente espera, tem uma expectativa aí que chegue ao Brasil ainda nesse primeiro trimestre. Você colocou percentuais de perda de peso, né? Variando ali de 5% com os tratamentos mais antigos, talvez com
só com alteração da dieta. Alguns pacientes conseguem perder mais com dieta, mas Sim. com as canetinhas chegando a 20, 25% de perda de peso, que era algo que a cirurgia bariátrica alcançava. Né? Isso. E a cirurgia bariátrica, as pacientes muitas vezes precisam de 1 a 2 anos para serem liberadas para engravidar. Então, acho Correto. que talvez os análises do GLP-1 vai dar uma celeridade no tratamento, que é algo que a gente comentou que a gente precisa desses casais. Isso, eu só libero com 1 ano e meio. Paciente minha que faz cirurgia bariátrica, eu já falo, porque você tem uma estabilização do peso médio em 18 meses. Isso. Então, E às vezes 1 antes. ano e meio é muito pra gente. Isso, entende? Então, assim, tem esses. A gente ainda sabe que a cirurgia bariátrica, né, metabólica ou bariátrica ainda é o tratamento mais potente para perda de peso, mas aí as outras medicações estão Estão chegando. bem Você acha próximo. que Essa maratona aí. a cirurgia bariátrica está com os dias contados, ou pelo menos talvez vai reduzir muito o número de pacientes que vão recorrer à cirurgia bariátrica? Então, isso é possível, não é? Que haja realmente como tudo na medicina, a medicina vai avançando e as coisas vão se tornando mais tecnológicas. E também os tratamentos vão sendo substituídos, né? A gente não é da nossa época, não é, Marcelo? Mas como é que se tratava a úlcera gástrica? Era com cirurgia, era a dissecção do nervo vago. Isso. E hoje a gente vê o quê? Omeprazol, pantoprazol, e a gente tem lá aí os mais modernos hoje em dia. Então, é o caminhar, né, da evolução. E isso vai demorar, eu acho, porque como a prevalência vem aumentando muito, e o Brasil, salvo engano, acho que é o 3º ou 4º país no mundo que mais faz cirurgia bariátrica. Então, tem uma fila enorme no SUS. Inclusive, a gente conseguiu inaugurar o Centro de Cirurgia Bariátrica lá no HGF. Agora, quinta-feira, nós vamos para a nossa 3ª paciente e os beneficiados estão sendo os pacientes desse ambulatório que eu coordeno lá no HGF. Então, foi uma felicidade muito grande, porque tem muitos pacientes que a gente não falou muito disso, mas quando a gente começa essa jornada de perda de peso, a gente fala em 3 fases. Uma fase ativa de perda de peso, uma fase de platô, onde o paciente estanca mesmo, e aí é o que mora o perigo, porque se desestimula, está fazendo atividade física, já está na dieta, já está na dose máxima da medicação e nada de perder peso, aí você tem que mexer em alguma coisa, você tem que avaliar esse paciente, porque da fase do platô, que é a 2ª fase, ou ele reganha peso, ou a gente faz alguma mudança, tem alguma estratégia para ele continuar perdendo peso. Então, assim, foi um ganho muito grande para a nossa população mesmo cearense, vai beneficiar muitos pacientes do SUS que procuram a atenção pública, e eu estou muito feliz com esse ganho nosso. Esperar chegar e os esperar análogos chegar os análogos também, no ambulatório. Porque tudo se complementa. Eu acho que quanto mais, aí a gente já tem uma equipe, uma psicóloga, um nutricionista, o endócrino, né? E o serviço de endocrinologia do HGF, os cirurgiões, o fisioterapeuta, os enfermeiros. Então, tudo isso se complementa. Então, a equipe multidisciplinar no tratamento da obesidade, seja ela cirúrgica ou não, é essencial. Então, o educador físico, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, se há distúrbio de padrão alimentar, como um transtorno de compulsão alimentar, com bulimia ou purga, ou o educador físico, a ginecologista. Então, quanto mais o paciente for assistido, porque são vários aspectos, não é, dessa pessoa. Às vezes uma psicanálise ou uma terapia cognitiva comportamental. Então, vamos sonhar, não é? Que isso seja possível ainda também para os pacientes do serviço público também.
Vlad, a gente está chegando no nosso horário. Eu falei que passa rápido. Não A é? gente ficava aqui à tarde conversando. Mas Verdade. eu gostaria de primeiro agradecer muito a sua vinda. Quem sabe a gente marca aí um outro encontro. E pedir para você deixar uma mensagem para os casais que estão nessa luta. A gente fala que a jornada da maternidade, da paternidade, para muitos casais é muito sofrida. E às vezes, se você ainda tem como um componente dessa jornada a luta pela obesidade, né, do controle da obesidade, da perda de peso, eu acho que ela duplica, triplica esse sofrimento, né? E queria que você deixasse uma mensagem, saber que é possível, saber que o mínimo que a gente consiga ganhar pode ser muito no resultado desse casal, né? Exatamente. Então, aqui a minha mensagem para os casais que desejam gestar e que desejam realizar esse grande sonho, porque realmente eu sou mãe e a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu foi ter meu filho. Então, eu vivi isso na minha pele de viver esse sonho. Então, aí eu deixo aqui o meu Instagram para vocês, é a doutora Vládia Gomes, tudo junto. Lá tem as informações sobre as consultas. A Juliane, que é a minha secretária, está lá para auxiliar vocês. E se vocês realmente precisam perder peso para obterem melhores resultados e para evitarem as complicações, tanto durante como após o nascimento do bebê, o quanto antes vocês procurarem um profissional capacitado, especialista em obesidade, que possa realmente orientar vocês para essa perda de peso, eu oriento que sim, procurem sim um profissional que tenha residência, que tenha especialização, que seja uma pessoa séria, que seja uma pessoa que vocês confiem, para que esse sonho de vocês se torne realidade. Contem comigo. Obrigado. Conte também comigo, e aqui eu Sempre queria contando. agradecer aqui ao doutor Marcelo, que sempre confia aqui no meu Mas trabalho. aí você dá uma encaixada nas minhas pacientes, que a agenda é muito lotada. E aí eu agradeço muito a confiança e é isso, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, Marcelo, em relação ao que a gente faz. Quando a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, dá certo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar mais esse episódio desse nosso podcast que está virando, não sei o que é que vai virar, mas como a gente teve um retorno muito positivo das pacientes, né, a gente deu até o nome, que é a Jornada Rumo ao Positivo, e eu fiquei muito feliz com a vinda da doutora Vládia Gomes, né, minha amiga Vládia, é amiga da minha esposa, da mesma Isso. turma da minha esposa, que esse nosso episódio possa contribuir com a jornada de vocês encararem o sobrepeso, a obesidade como sendo algo que precisa ser investido, né? Que você precisa cuidar dessa condição para ter um melhor resultado. Não esperar vir um negativo, dois negativos, duas perdas, três perdas, para só então, realmente, doutor Marcelo, você tinha razão quando você orientou em relação a minha obesidade, a eu cuidar da minha dieta, da minha atividade física, tá? Então a gente encerra aqui, agradecer a Vládia, uma companheira que vai estar junto nessa jornada e que pode ajudar muitos de vocês. Até mais.